Olá, em nome da coordenação do programa Entre 21, quero dar boas-vindas a todos os alunos e alunas deste quarto ciclo de palestras do programa. Este evento tem o objetivo de aproximar as empresas, dos nossos alunos, trazer temas relevantes em tecnologia e é um evento muito importante para a condução do programa. Agradeço os apoiadores, a Prefeitura de Blumenau, a FAPESC e as empresas âncoras que permitem a realização deste, que é o maior programa de empregabilidade de Santa Catarina. Daniela, se quiseres compartilhar a tua tela. Oi, bom dia. A gente está aqui com devido ao tempo, né? Uhum. A gente está aqui puxando a tela de fundo e acabou dando certo nesse momento. Uhum. Eu vou estar compartilhando agora a tela com vocês. Uhum. Então, bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora a palestra com o tema Empoderando Mulheres, Histórias de Sucesso, com Daniela Ramos, Marilúcia de Queiroz e Letícia de Assis, da Datainfo. Vocês podem deixar as suas câmeras ligadas, no entanto, a gente pede para que vocês deixem o microfone desligado, para não interferir no som no momento em que as nossas palestrantes estiverem falando. Se quiserem, vocês podem escrever perguntas no chat e, ao final da palestra, as palestrantes responderão as perguntas que estiverem escritas no chat e que vocês quiserem abrir o microfone para fazer. A palestra terá 25 minutos, sendo que 5 minutos será para responder as perguntas, tá? Então, quando tiver faltando 10 minutos para finalizar a palestra, eu sinalizo para vocês, né? Apesar que vocês também estão em 3, e daí acredito que vão estar fazendo esse controle de tempo também, né, meninas? Então, eu passo agora a palavra para as palestrantes, para elas darem início à fala delas, tá bom? Uma boa palestra a todos nós. Obrigada. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Compartilhou? Sim. Sim. Então tá, meu nome é Daniela, eu trabalho na empresa Datainfo e, primeiramente, a gente gostaria de passar para vocês um vídeo da Datainfo e gostaria de dizer para vocês que o lugar da mulher é onde ela quiser. Ela pode ser uma desenvolvedora, ela pode ser uma analista, ela pode ser uma programadora, ela pode ser o que ela quiser, em qualquer área, em qualquer lugar e em qualquer instituição, seja ela tecnológica ou não. E aqui na Datainfo a gente tem programas de incentivo na entrada de mulheres aqui no nosso mercado de tecnologia. Hoje a gente tem mais de 30% no nosso quadro de funcionários são mulheres, nos cargos de atendimento e desenvolvedora. E por isso a gente quer agora mostrar um pouquinho para vocês a nossa história e para que a gente continue conectados e a gente consiga ter uma conversa que flua aí nesses 25 minutos. Quando a gente vê, já vai dar 5 minutos e a nossa palestra, a gente vai querer um gostinho de um pouco mais dessa palestra que a gente vai estar conversando aí, tendo esse bate-papo com vocês. De 3 maneiras. Estou conectado à Datainfo de 3 maneiras. Primeiro, pela atitude da Datainfo. Segundo, pelos desafios. E terceiro, pelas pessoas. A
Datainfo tem uma grande importância na minha trajetória profissional, pois foi a primeira empresa que me deu a oportunidade de trabalho. Estou conectado na Datainfo pela tecnologia, por ser uma empresa inovadora e por me profissionalizar. Eu me conecto com a Datainfo pela inovação. Na área de suporte a gente tem que estar sempre inovando, tanto para atender melhor os clientes, quanto o nosso processo no dia a dia. A gente acha que a inovação é o melhor caminho para a gente conseguir melhorar. Quando eu tive a oportunidade, parecia que eu tinha a Datainfo apertando minha mão e me puxando para dentro da tecnologia. Não era como se tivesse só uma oportunidade, mas sim a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Espero ser um grande programador, é o que eu estou estudando atualmente, me profissionalizar nessa área de desenvolvimento, e a Datainfo me deu uma grande oportunidade para um dia conseguir realmente conquistar e conseguir partir desse ponto. No futuro eu me vejo trilhando novos caminhos dentro da própria Datainfo. Espero que um dia eu vire diretor. Trabalhar com tecnologia representa uma forma de transformar o mundo. Eu digo que a Datainfo criou uma verdadeira incubadora de jovens, de treinamento, de colocar pessoas sem experiência para conseguir se desenvolver. Então é isso, pessoal. A gente agora vai começar o nosso bate-papo. Meu nome é Daniela, eu me chamo Daniela Fernanda Teixeira Ramos, trabalho na governança da Datainfo há mais ou menos uns 6 anos. Hoje eu atuo como analista de sistemas internos, gestora de demandas e gerente de projetos de inteligência artificial. Qual é o intuito da nossa conversa hoje? É falar um pouquinho para vocês sobre os nossos desafios como mulheres em tecnologia, falar um pouquinho da nossa história. E eu vou começar, porque eu fiquei pensando assim, como é que eu vou começar a falar isso, né? É tão particular, né? Tipo, ninguém sabe como que a gente chegou até aqui. Mas eu vou dar uma prévia para vocês, eu espero que eu resolvi mudar a minha história. A gente tinha um cronograma e eu pensei, não, eu vou falar o que realmente é preciso ser dito para que vocês que estão aí hoje ouvindo a gente saibam o que a gente realmente, como e por que a gente chegou até aqui. Eu era atleta, não parece, mas eu era atleta, eu jogava basquete, eu adoro esportes. E era o meu plano A, mas o plano A maiúsculo. E aos 16 anos eu tive uma fratura no tornozelo, e isso me impediu de continuar o meu sonho. E como eu sou uma pessoa muito obstinada, em vez de eu ir pelo lado mais fácil da vida, eu resolvi a tecnologia, isso há 21 anos atrás. Hoje eu tenho 38 anos, e era o meu plano B, gente. E eu fiz o meu plano B virar meu plano A. Comecei como estagiária, entrei na faculdade, inclusive a minha faculdade, quando eu fui fazer o vestibular, era para ser educação física, não era para ser sistemas de informação. Aí fui lá, prestei o vestibular, sem muita pretensão, eu era muito boa em matemática e física, mas sem muita pretensão. Passei em 11º, com uma porcentagem de 3,75 por vaga. Isso há muito tempo atrás. Hoje as coisas estão mais fáceis, Enem e tal, mas naquela época não. Ou você passava com o que você precisava passar e era aprovado ou não. Isso há 21 anos atrás. Então, aos 17 anos, eu comecei como estagiária numa empresa de tecnologia. E eu era muito boa no que eu fazia, mas tinha aquela coisa, faltava alguma coisa. Eu na faculdade. E passou-se um tempo, eu comecei a perceber que por que eu não virava uma analista de suporte? Na época eu comecei pela parte de suporte e estava faltando alguma coisa, gente. Faltava alguma coisa e eu precisava entender o que estava faltando ali. E hoje vocês participam de um programa chamado Entra 21, que ele foi fundado em 2006 pela ProWay e seus parceiros. Se eu falar para vocês que eu sou oriunda desse programa, eu fiz esse programa que vocês estão fazendo agora.
Eu me chamo Daniela. E hoje eu estou na área de tecnologia, há 21 anos. Eu fiz 4 cursos naquela época do Entra 21, na verdade foram 2, e depois eu fiz mais 2 com a ProWay, que são líder de atendimento, suporte, gestão de projetos e ITIL. Quando eu fiz esse curso, sabe quando a gente brinca, né, que o mar se abriu, né, que a gente às vezes brinca que o mar se abriu e as coisas ficaram mais claras? Foi isso que aconteceu comigo. Ali foi a virada de chave, ali foi onde meu mindset mudou completamente e eu comecei a galgar para chegar aonde eu estou hoje. Então, dali eu virei assistente de apoio, analista de suporte júnior, sênior, pleno e virei coordenadora de suporte. Quando eu vim para a DataInfo em 2015, a DataInfo olhou para mim e falou assim, olha, nos últimos 8 anos você era coordenadora de suporte. O que você quer para sua vida? Você quer continuar sendo coordenadora de suporte? Ou você quer vir aqui para a DataInfo e vamos mudar esse caminho? A gente tem 2 opções. Ou você continua aqui, a gente tem essa opção para você, ou a gente vai para a esquerda e a gente vai para a parte de processos, governança. Ninguém sabe, poucos sabem, mas a DataInfo foi a primeira empresa do Vale do Itajaí a implantar a governança dentro de uma empresa de tecnologia. Então, muitas inovações acontecem internamente dentro da DataInfo, mas a DataInfo não fica divulgando, porque a gente usa isso para o nosso bem próprio. Então, eu gostaria de falar para vocês o quanto é satisfatório e o quanto eu estou feliz de estar aqui hoje, dizendo que eu vim de onde vocês estão hoje, e agradecer todos vocês por estarem aí e não desistam. E agora eu vou passar a palavra para a Letícia, para ela falar um pouquinho também da jornada dela, e a gente vai conversando aí com o decorrer do tempo de alguns outros temas que a gente tem aqui para falar com vocês. Isso aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Letícia Cristina Morim de Assis, tenho 27 anos, estou trabalhando na DataInfo aí tem quase um ano, vai completar agora em setembro. Comecei atuando na DataInfo como analista de qualidade, atualmente estou trabalhando como analista de requisitos. Mas como a Dani falou, vou contar aqui um pouco da minha trajetória até agora. Eu estou na área de TI tem pouco mais de 5 anos. Comecei a trabalhar também como analista de implantação e suporte. Já tive a oportunidade também de trabalhar como desenvolvedora. Aí, por último, veio essas minhas experiências aí na DataInfo como analista de qualidade e atualmente analista de requisitos. Como a Dani estava conversando ali, nem sempre, assim, no começo, a gente tem a oportunidade de sempre ir crescendo, né? Também tive aquele momento de, poxa, comecei como suporte, passei um tempão, acho que foram 2 anos e 8 meses. Eu vinha notando ali, poxa, não estou conseguindo melhorar, não estou conseguindo ter oportunidade de ter algum outro cargo, assim, com mais responsabilidades, com mais reconhecimento. E aí eu tive uma sacada, assim, de começar a observar a empresa, o mercado, e logo eu percebi que as pessoas que estavam sendo reconhecidas ali, que estavam alcançando cargos melhores, salários melhores na carreira, era justamente por conta de estarem se especializando, né? Na área que elas queriam galgar ali. Então, eu comecei a me atentar para isso e ali dentro eu defini. Por exemplo, um exemplo claro
recente até foi no cargo de analista de qualidade. Aí eu comecei a procurar cursos, treinamentos, e isso daí foi um grande diferencial para mim. Igual a Dani estava comentando também, foram abrindo portas, né? O mar se abriu. Comecei a fazer esses treinamentos, busquei também fazer certificações, que dependendo da circunstância aí na nossa área é algo bastante palpável, às vezes, dependendo da carreira, até obrigatório, né? Dependendo da empresa, do setor, enfim. Mas aí eu comecei a correr atrás de estudo, de me especializar, e isso, além de abrir portas para mim, me trouxe aí um reconhecimento que eu não tinha, né? Que era alguns dos desafios que eu tive aí durante esse meu início aí na carreira. Muito legal, né, Letícia? A gente vê que a Data Info é uma empresa no qual abre essas portas para a gente. Como eu comentei antes, mais de 30% do nosso quadro de funcionários são mulheres. E vocês, para quem não sabe um pouquinho da Data Info, a gente vai falar um pouco depois quais são os segmentos e tal. E agora a gente vai pedir para a Mari se apresentar, né, Lê? Vamos ver como é que a Mari chegou até aqui, como é que foi esses desafios para ela, como é que ela se viu como uma desenvolvedora. Bom dia, pessoal. Minha trajetória foi bem similar à de vocês. Eu hoje tenho 39 anos, né? Minha primeira formação meu nome é Mariluz Cardoso de Queiroz, tenho 39 anos, e minha primeira formação, quase 8 anos atrás, ou 10 anos atrás, foi na área de tecnologia também, na programação de computadores. Eu era caixa, e eu comecei a faculdade já bem tarde, já. E naquela época não tinha norte nenhum do que fazer, então eu fiz aquele teste para saber qual habilidade eu tinha, para qual ramo seguir. Então eu fui tipo meio sem norte mesmo, e quando eu fiz o teste vocacional lá, mostrou algumas áreas, e daí eu escolhi a área de tecnologia. E eu lembro que na turma, quando eu comecei naquela época de programação de computadores, eram poucas meninas e muitos iam desistindo, né, por não acreditar que seriam capazes, que iriam atuar, e eu estudei, dei o melhor para conseguir, e depois eu, já mais ou menos no terceiro semestre, eu vi que na nossa área, principalmente na área de desenvolvimento, o estágio é fundamental, então eu comecei a procurar empresas que favoreciam o estágio junto com a faculdade, e eu consegui ingressar no estágio, e daí foi que eu vi como é o mundo, que como há, às vezes, discriminação pelo lado feminino. Então, em vez de ir para a área de desenvolvimento e com essa formação, eu ficava documentando. E eu não conseguia ir um pouco além dentro do estágio. Aí foi que eu comecei nos tempos livres, estudar e mostrar, pedir tarefas similar aos meus colegas de trabalho. Aí eu comecei também, que nem a Letícia, me especializar, correr atrás do conhecimento. Aí eu já ingressei numa pós-graduação, terminando já imediatamente a graduação, me especializei na área de gerência de projetos, até para entender, ser mais proativa, entender esse mercado mais amplo, né, a nossa área. E depois eu fiz também especialização em banco de dados, e já com o emprego fixo, eu também tive dificuldades, que uma das orientações do meu chefe imediato era que eu trabalhasse com fone de ouvido, para não ouvir o papo dos homens do mundo masculino. E foi aí que, claro que eu respeitei naquele primeiro momento, mas eu mostrei para eles que, apesar de exigir respeito e tudo isso, eu também poderia participar tanto do bate-papo quanto eu poderia agregar a equipe. Eu fui conquistando o meu espaço aos poucos, conseguindo respeito, mostrando que eu era capaz,
até estar à frente de alguns projetos. E assim como eu escolhi a área de desenvolvimento, sempre tentaram me colocar para a área de documentação, de requisitos, mas eu sempre mostrei que eu era boa naquilo que eu fazia, que eu era capaz, que eu conseguia fazer as entregas, que diante de algum ano para aquilo, então eu conseguia me impor e mostrar que eu estava por dentro daquele assunto também e estava ali para agregar. Pois é, né, Mari? Antigamente a gente não podia falar, né? A mulher, o lugar dela onde ela quiser. Então, assim, a gente hoje a gente tem assim o maior orgulho de falar para vocês, jovens que estão chegando agora nesse programa do Entra 21, que lá no começo a gente passou algumas coisas que vocês não vão mais passar, porque essa nova geração que vocês estão vivendo hoje, esses novos garotos que estão chegando aí, essa nova geração que vai ser o futuro do Brasil, já está vendo essa igualdade, está vendo o quanto trabalhar em equipe faz mais sentido do que em carreira solo. Então, assim, quanto mais em equipe, quanto mais você ir atrás do seu conhecimento, mais você vai agregar para você e para a equipe ou para a empresa que você está prestando serviço. Isso é muito importante. E a gente, assim, querendo falar um pouquinho mais aqui sobre esses desafios, a Lê, a gente nem puxa muito sobre isso, porque a Lê já tem 25, né, gente? Então, ela chegou agora, faz uns 5 anos. Fica mais fácil, né? Mas Já vou te falar... mais informação para... Eu e a Mari já tinha chegado, a gente já estava fazendo o nosso espaço aí. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, sabe qual foi a pior parte para mim? Porque é bom falar, sabe? Sabe como que eu hoje, às vezes, em alguns momentos, que eu não gostaria que isso acontecesse, mas assim, eu sou vista às vezes como muito sisuda. Mas foi uma forma que eu encontrei de sobreviver nesse mundo da tecnologia, com todos os desafios que a gente veio esses leões que a gente veio matando, né, Mari, durante todos esses tempos. Então, a pior parte de mim, porque tem muito mais coisas boas do que ruins, mas a pior parte de mim é quando as pessoas olham para mim e dizem, essa é brava, mas não é. Não é porque a gente vai agregando responsabilidades, a gente vai agregando conhecimento, quando a gente vê, a gente está trabalhando em cada ponto da empresa e você vê que, no fim, você está conhecendo a empresa como um todo. Eu já estou 6 anos na Data Info. Então, isso é muito importante eu estar falando isso para vocês, porque nem tudo é um mar de rosas. Depois eu vou até pedir para a Mari falar qual é a parte ruim dela, porque a nossa amiga Letícia, ela ainda está ali no mundo ela está namorando ainda a tecnologia, sabe, gente? Então, assim, a gente já casou com ela, entendeu? Só temos 2 minutos, tá? Tá a bom. Conversa está muito boa, tem muita coisa para ser falada, né? Mas a gente só tem 2 minutos, tá bom? Tá bom, eu só vou, então, antes de passar a palavra para a Mari, para ela poder finalizar aí com vocês, eu tenho um filme sensacional para vocês verem. Meninos, meninas, rapazes, parabéns pela geração que vocês estão criando agora. Parabéns por vocês todos estarem aqui hoje e serem desse grupo do Entra 21. Lembre-se, eu já estive nesse grupo. Então, o sucesso, ele vem com a sua vontade de crescer, a sua obstinação pela vontade de crescer. O filme que eu quero que vocês vejam, mas vejam mesmo, hoje à noite, hein? Vejam hoje à noite. Aquele Estrelas Além do Tempo. Sabe quem é? Isso aí foram 3 matemáticas, eu vou dar um spoiler bem pequenininho para vocês, que simplesmente elas só descobriram o cálculo da volta da nave da NASA para a Terra. Só isso. 3 negras matemáticas pós-graduadas, num ano em que elas não podiam nem usar o mesmo banheiro que o pessoal da NASA, que elas tinham que correr mais ou menos uns 2 quilômetros para poder ir no banheiro. Então, assim, o filme é sensacional, e eu gostaria que vocês vissem, que se inspirassem. Quando eu vi,
eu confesso para vocês que eu fiquei assim, cara, é isso que eu quero, que algum dia alguém olhe para mim e me veja assim, ó, vamos fazer a diferença. Né, Mari? Sim, com certeza, isso mesmo. E esses são os incentivos que a gente tem à nossa disposição, né? Testemunhos, filmes, livros, mas eu acho que já está no nosso tempo, né? Acho que já encerrou os nossos minutos, então eu quero deixar aqui o nosso obrigada por estar podendo mostrar a nossa história aqui para vocês e deixar, então, esse momento para as dúvidas aí, para a participação dos nossos queridos estudantes. Só mais um spoilerzinho do filme. Quem gosta de programação, aprenda com o mesmo gosto que aquelas mulheres aprenderam programação naquela época. Isso aí. Meninas, então, nós vamos ficar com as perguntas que estão no chat, depois a gente repassa para vocês, tá? Nós não temos mais tempo, porque já temos uma outra palestra começando na sequência. Agradeço, né, o compartilhamento das histórias de vocês, da Daniela, da Marilúcia, da Letícia. Nosso muito obrigada, né, por vocês terem compartilhado conosco a história de vida de vocês e serem inspiradoras para essas mulheres que hoje buscam o mundo da tecnologia. E para os homens também, né? Porque tudo é possível, tá? Exatamente. Então, Obrigada a vocês pelo convite. Pessoal, não desistam. Meninos, trabalhar em equipe é o futuro. Meninas, não desistam. E a gente da Data Info agradece a vocês, como a gente sempre diz, né? Afinal, estamos sempre conectados, né? Um grande abraço a todos. obrigada, gente, obrigada. Obrigada. Prazer, hein? Quem não irá ficar nessa sala para a próxima palestra, eu peço que se retire, né, e que busque sua próxima palestra. Quem vai ficar, seja bem-vindo ao próximo tema. Jonathan Test. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cida. Tudo bem? Só para avisar que a Lubinha Camila Gomes já está aqui também. Bom dia. Seja bem-vinda, Bom dia, Camila. nesse frio. Tudo bom? Tudo bem. Eu vou te tornar apresentadora, tá? Uhum. Só um minutinho. Camila Gomes de bigode. Se você quiser compartilhar já a sua tela. Perfeito. Agora eu tô vendo. Show. Perfeito. Certo, Conseguindo né? ver minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Já podemos começar, então? Só um minutinho, Camila. Certo. Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de saber, a gente está um pouquinho, a outra palestra acabou atrasando um pouquinho, a gente acabou perdendo 5 minutinhos dessa nossa palestra agora. Eu gostaria de saber se vocês já assistiram o vídeo do nosso coordenador geral, o Tomil, dando as boas-vindas ao ciclo de palestra nas outras palestras que vocês participaram. Assistiram? Se puderem me responder. Sim? Então, eu vou
Vou pular essa parte, porque daí a gente não perde aqueles minutinhos do vídeo, né? Se vocês já assistiram, então está tranquilo, né? Então, a nossa palestra agora é Cultura, Desenvolvimento Ops em Times Ágeis, com a Camila Gomes, né? E eu vou passar a palavra para ela. Vou pedir para vocês, se vocês puderem, manter as câmeras abertas, né? Mas os microfones desligados, para não interferir na fala da nossa palestrante. Agradeço. E obrigada, Camila, por você ter aceitado, né, esse desafio de vir conversar conosco. Agradeço a sua disponibilidade. E, pessoal, aproveita essa oportunidade, tá? Muito obrigada, Camila, agora é contigo. Perfeito, muito obrigado. E todo mundo me ouve bem? Perfeito. Então, vamos começar. Bom, primeiro vou apresentar de onde eu venho, né? Então, bom, eu sou a Camila Gomes, eu sou da Talfox. E a Talfox é uma consultoria global de tecnologia que integra estratégia, design e engenharia para alavancar a inovação digital. A Talfox existe há mais de 27 anos, trabalhando com clientes e organizações parceiras para criar um impacto extraordinário no mundo. Então, hoje somos mais de 9.000 pessoas em 17 países e 48 escritórios. Mas é interessante quando a gente fala sobre criar impacto extraordinário no mundo. Isso vai se alinhar bastante com o que eu vou trazer para vocês em relação à cultura DevOps. Porque quando a gente fala de impacto, a gente fala principalmente sobre pessoas, e não somente de tecnologia por tecnologia. Bom, a Talfox é a liderança de pensamento, então a gente incentiva as pessoas que trabalham conosco a fazer publicações, participar de comunidades, fazer palestras, igual eu estou fazendo agora, e também distribuir material gratuitamente para a sociedade. Então, toda vez que vocês forem buscar algum livro para se especializar em alguma tecnologia, algum conceito, alguma arquitetura, etc., com certeza vocês vão esbarrar num livro de alguém que trabalhou na Talfox. E a Talfox é basicamente uma liderança, né, de diversidade, equidade e inclusão. Então, para a gente, esse valor é fundamental em todos os estágios da empresa, não só contratação, mas sim como a gente entrega software, como a gente monta os projetos, como a gente pensa nas lideranças, como a gente pensa em oportunidades. Então, é o que a gente respira todos os dias, é o que faz a gente ser o que é hoje. E caso alguém tenha interesse em saber mais sobre a Talfox e tudo mais, depois a gente vai compartilhar, né, os slides, aí vocês podem entrar no link e saber um pouco mais e tal. Bom, vamos lá. E, novamente, para explicar um pouquinho melhor quem sou eu. Eu sou a Camila Gomes, mas geralmente as pessoas me chamam de Lobinha na comunidade, então sintam-se à vontade de me chamarem de Lobinha. Eu sou uma pessoa de gênero fluido. E então vocês podem ficar tranquilos, me chamar como ele, ela, tanto faz. E eu estou na área de tecnologia há mais ou menos 15 anos, apesar dessa carinha aqui. Então eu já passei pela área de infraestrutura, desde manutenção de computadores, depois eu fui para a área de qualidade de testes, ou seja, fazendo testes de sites e tudo mais. Depois eu passei brevemente por desenvolvimento, caí em infra de novo, e foi aí que eu descobri que eu gosto de juntar as coisas todas. Foi aí que eu vi que estava começando a nascer, mais ou menos em 2011, uma cultura em relação a como fazer as pessoas trabalharem juntas e de maneira fluida, para que todo mundo possa fazer esse happy hour na sexta-feira à noite. Então, vamos lá. Por que eu estou trazendo isso? Aí, quando a gente pensa sobre a palavra DevOps, que está bem popular agora, vocês vão encontrar por aí falando que DevOps é um administrador de sistemas, que também é um programador. Ok. Que o programador também é um sysadmin, que o programador
que é um conjunto de ferramentas para integração contínua, que você pode só comprar ferramentas DevOps, e aí você já vai estar fazendo DevOps, que é um setor separado na empresa que trabalha com DevOps. Então, isso daí tá vários meios certos no meio do caminho, né? Então a gente pensa, tá, se eu estou falando que DevOps é uma pessoa, eu estou colocando uma responsabilidade em cima dessa pessoa em relação aos processos darem certo. Se eu estou pensando que é uma ferramenta, então beleza, eu vou gastar milhões comprando uma ferramenta e isso já vai resolver todos os problemas. E a gente sabe que na vida isso não funciona muito bem. Ou a gente, vamos criar uma equipe separada que não conversa com ninguém, que só essa equipe vai fazer DevOps, o resto continua trabalhando igual. Também não parece muito convidativo. Ou contrataremos um DevOps para cada área. Então, uma pessoa com uma especialidade que vai estar dentro de um time, sozinha, fazendo todas essas tarefas. Também não parece muito interessante. Então, falando sobre o que realmente é DevOps. A gente fala que DevOps é uma cultura. Então, é uma forma de trabalho que a gente coloca dentro dos times ágeis. Então, quando você vai pensar que, beleza, você é um programador, você está criando seu site front-end, vai colocar uma página no ar. Você precisa colocar ela num servidor. De vez de você pegar o pacote dos arquivos que você montou do site e dar para outro time fazer, imagine que você vai ter o poder de fazer isso também. Então seu time vai ter ferramentas que vai te apoiar isso, vai ter pessoas que têm conhecimento também de infraestrutura, também de operações, onde vai estar apoiando você a fazer esse trabalho. Isso torna as coisas mais ágeis. Por quê? Se você além de fazer o código, você também é responsável por colocar ele no ar, ou corresponsável de colocar ele no ar, você tem um feedback mais rápido do que está acontecendo no site, se precisa fazer alguma alteração e do que está acontecendo. Então, quando a gente pensa nessa cultura de colaboração, a gente consegue ter um time mais fluido e a gente consegue entender como funciona a sua aplicação quando ela está na internet, como é que funciona esse software. Você consegue ter essa noção de fim a fim do que está acontecendo. Então, quando a gente pensa em cultura, a gente pensa na colaboração, no fim das divisões, uma mudança de comportamento, porque isso é uma mudança da forma como a gente pensa no trabalho com os coleguinhas de infraestrutura e tudo mais. De vez de eles estarem num time separado que vai fazer as coisas, não, você pode ir lá, perguntar como é que está sendo feito, ajudar, contribuir e tudo mais. Quando a gente pensa sobre formas de avaliação, a gente pensa em trazer métricas, ou seja, formas de medir aquele trabalho. Se o site está lento, por exemplo, vocês já devem ter enfrentado isso, principalmente para quem joga, né? Você vai lá, entra no site, está muito lento, o servidor está sobrecarregado e tudo mais. Às vezes os desenvolvedores não têm noção do que está acontecendo, por que está acontecendo. Dentro da cultura DevOps, eles vão ter mais ferramenta para saber o porquê ficou lento, se alguma coisa do código que foi colocado que tornou o site lento ou não. Eles vão poder trabalhar juntos com o time de operações para melhorar essa performance. Então, quando a gente pensa sobre essa contribuição na hora de avaliação, isso é muito rica para melhorar os produtos que vocês estão criando, os serviços, os sites, etc. Quando a gente fala sobre automação, a gente pensa em formas de deixar a vida mais simples. Pelo menos eu sou apaixonado por automação, que eu sempre penso que automação é um jeito de eu terminar meu trabalho mais cedo. Então, a partir do momento que você tinha uma tarefa que manualmente você tinha que fazer várias coisas, então por que eu não crio um script, algum código que faz isso por mim? Várias vezes, repetidas vezes. Então, a vida se torna muito mais simples. Inclusive, se torna mais confiável, porque falhas humanas acontecem. Então, um dia você estava clicando ali, no outro dia você clica em outro lugar e vai ter uma diferença. Então, se você automatiza, você garante que o processo vai sempre trabalhar da mesma forma. Aí você pode fazer melhorias, melhorar a velocidade, o controle e gerenciar melhor isso. E o compartilhamento é trazer uma cultura de feedback e de comunicação, né? A partir do momento que a gente, com essa cultura meio que força as pessoas ao diálogo, é uma maneira onde a gente começa a saber como é o dia a dia do outro.
sabe? Aí a gente começa a trabalhar sobre empatia, saber como um se apoiar no outro, saber, uma pessoa só tal não sabe fazer tal coisa, mas outra pessoa do time sabe fazer. Vamos colocar as duas para trabalhar juntas, para uma ensinar a outra, para ela entender melhor. Então você começa a ter uma visibilidade melhor desse time, para eles trabalharem e se contribuírem. E quando a gente vai falar sobre entrega contínua, que entrega contínua seria desde o código que você cria até ele estar no ar, aí a gente está juntando esses processos, pensando que antes o que está em rosa era um time separado, e o que está em azul é o time de desenvolvimento. Então agora a gente está juntando tudo. Então, a partir do momento que você planeja o que você vai codar, por exemplo, eu planejo que eu vou fazer uma API que vai buscar o CEP das pessoas no site de compras, beleza. Aí você vai fazer o código disso, a etapa de build é quando você constrói, gera o pacote, você testa para saber se está tudo certo. Aí depois tem a etapa de release, que é quando você coloca no ar, quando você publica. Depois você faz o release, faz o deploy, aí tem um time de operações que vai manter isso no ar. E aí é monitorado pelo time de desenvolvimento e continua o ciclo. Aqui a gente está quebrando essa ideia. Todo mundo vai participar de tudo. Então, dá para você ter ideia de como funciona o seu código fim a fim. Com feedback muito mais rápido. Bom, então, mas aí a gente pensa em como o mercado está trabalhando, né? Então, é muito comum você ver em algumas empresas criarem uma equipe de DevOps para resolver o problema de silos. Silos é quando você tem, tipo, equipes separadas com determinada especialidade. Então, você cria uma equipe no meio, chamada de time de DevOps, para resolver esse problema. E o que acontece com isso? Você tem uma guerra, ou como diz aqui em São Paulo, você tem uma treta, né? Por quê? Se você tem dois times trabalhando separado e você faz um time no meio para fazer uma conciliação desses trabalhos, claro que não vai dar certo. Então, você vai ter... Se você manter processos burocráticos, uma infraestrutura que é engessada, ou seja, que você não pode mexer em nada, de tipo, se o servidor está desse jeito, ninguém pode pôr a mão nele e tal, tem que ficar assim. Se você tem uma discussão sobre teste ou entrega, ou você testa o software ou você entrega na data tal. Se você tem esse tipo de discussão. Se você tem aquela cultura do dev falar que na minha máquina funciona, do time de operações, não, desse jeito eu não vou implantar, você também não consegue, né, tipo, ir para frente, você não consegue estabelecer um diálogo. E se tem aquela cultura também de, se está funcionando, melhor não pôr a mão. Beleza, você vai deixar aquele servidor, aquele serviço no ar durante anos, sem ninguém pôr a mão, porque está funcionando e fulaninho que mexia nele se demitiu. Então, a partir do momento que isso der problema, ninguém é dono, ninguém é responsável, ninguém vai cuidar disso. Também não é legal. E o famoso não é problema meu. Né? Se não é problema meu, o problema é de quem? Então, a culpa é colocada no outro. O outro é responsável? Deveria ser responsável. Então, quando a gente pensa sobre coisas que não combinam com essa cultura, é justamente em cima disso, que é o que a gente não quer que aconteça dentro do trabalho. Porque quando der a sexta-feira e todo mundo for para o happy hour, somente um time vai para o happy hour, geralmente é o time dos desenvolvedores. Geralmente o time de infra vai ficar lá trabalhando, tentando entender por que o deploy não deu certo, por que o site não está no ar, resolvendo porque o site caiu, pensando na Black Friday, por exemplo. Né? Quem vai cuidar quando o site estiver lento, etc. Tal. Geralmente é o time de operações. Mas se o time de desenvolvimento estivesse cooperando junto, provavelmente resolveria o problema mais fácil. Porque nada melhor do que quem criou o site para saber onde é o problema, ou saber como resolver. Então, se essa pessoa está fora, então como é que o time de operações vai manter aquilo? Eles vão ficar, né? Tipo, procurando no escuro problemas para tentar resolver. Então, quando a gente pensa sobre projetos ágeis e cultura DevOps, a gente pensa em equipes organizadas e trabalhando juntas. Então, você acaba com aquela guerra que a gente viu no slide anterior, né? Então, você tem menor tempo para resolver os incidentes, porque se eu sei que tem tal parte do código que
sei lá, tem tal outra parte do código que teve tal defeito, e justamente deu problema no site por algum motivo, você já sabe onde arrumar. Você já sabe o que pode ser, porque foi você que fez, ou foi seu time que fez. Então você resolve muito mais rápido do que alguém tentando mexer no seu código, tentando resolver sozinho. E aí depois que a pessoa resolve sozinha no final de semana e volta para você, você nem sabe mais o que ela fez. Então, né, a gente deixa as coisas mais simples. As 10 implantações minutos, acabam... Camila. 10 minutos? Isso. Perfeito, obrigado. Então, a gente tem implantações rápidas com processo mais seguro. Então, você tem uma agilidade na entrega, porque você automatiza as coisas. Porque, né, a gente já passou da época de fazer as coisas manualmente, né? Então, tem muitas ferramentas e softwares na internet, principalmente software livre, que são usados para fazer essas automações. O Jenkins, por exemplo, é uma ferramenta bem famosa, por exemplo, que trabalha com CI/CD para você fazer deploys. Eu já vi pessoas usando o Jenkins, por exemplo, para fazer café, usando IoT, por exemplo. Então, você pode automatizar coisas usando ele e tudo mais, qualquer ação repetível que você necessita. A gente pensa em ambiente padronizado, automatizado e gerenciado, porque sobre padrões é muito importante o ambiente que você desenvolve ser o mesmo ambiente que você testa e ser o mesmo que você tem em produção. Então, você ter ambientes o máximo de parecido possível. Aí você acaba quando a minha máquina não funciona, sabe? Porque se a sua máquina está de um jeito, o servidor que você testa está de outro, e produção está de outro, realmente não dá para você confiar no que você está subindo ali, onde vem um problema. Então, a ideia de padronizar as coisas é justamente por causa disso. E padronizar não significa impedir de fazer algo, mas sim manter o mínimo de organização. E, claro, aumenta o valor do negócio, porque você tem toda essa comunicação, né? E você tem toda essa forma de trabalhar, é muito mais fácil vocês criarem coisas novas. Do seu gerente de projeto, por exemplo, deixarem vocês terem ideias e coisas mais divertidas, porque dá para você testar rápido, dá para você ter mais contribuição de outras pessoas, de outras ideias em relação à ação, ao que você está fazendo. Então, voltando, então, DevOps, a ideia dele é promover uma colaboração mais estreita entre desenvolvimento e operações e aplicação de práticas partilhadas com ágil nos processos operacionais, ou seja, na forma de trabalho. E com isso, a gente derruba esses silos, né? E a gente espera que as pessoas trabalhem de maneira mais eficiente, que todo mundo se colabore um com o outro e que a gente acabe com as guerras que acontecem hoje, que infelizmente ainda acontecem em várias empresas, justamente por causa dessas diferenças. Então, quando a gente pensa em DevOps, a gente pensa na forma como a gente quer trabalhar. Então, se vocês forem trabalhar numa empresa onde isso não é uma realidade, faz parte do nosso chapéu como desenvolvedor começar a incentivar isso. De tipo, estou fazendo aqui meu software. Eu quero chamar uma pessoa de QA, uma tester, para parear comigo no que eu estou fazendo. Mas o gerente não deixa. Tudo bem, vai na surdina, manda um e-mail, manda um Slack no inbox, ou quer aí no final do dia dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo, sabe? E incentivando um pouco disso, sabe? Tentar mostrar o valor disso. Tipo, olha, você não deixou eu falar com fulano, mas eu falei. Mas pareando com fulano, a gente achou uns 10 bugs e já corrigimos, só porque fulano estava do meu lado. Então, trazer um pouco disso, sabe? Essa proatividade que o DevOps cria, porque DevOps tem a ver com autonomia, principalmente. Então, essa autonomia que a gente vai criando justamente para os desenvolvedores olharem o todo é muito importante. Então, esses valores têm que estar mais com a gente do que com as barreiras da empresa. Em algum momento, vocês vão conseguir empurrar a empresa a mudar tudo isso. Aí todo mundo pode ir no mesmo happy hour na sexta-feira. O time de operações, as QAs, o time de desenvolvimento e tudo mais. Bom, então eu vou deixar alguns minutinhos aí para vocês fazerem perguntas. E qualquer coisa, tá aqui meus contatos. E eu deixei algumas referências também, em português também, para vocês poderem ler e tudo mais, saber um pouco mais do assunto e se divertir com algumas ferramentas também.
Alguém tem alguma Camila, pergunta? tem uma pergunta aqui no chat para você. Lobinha, quais seriam os primeiros passos para implantar a cultura DevOps numa empresa? E quais seriam os possíveis empecilhos nessa implantação e como contorná-los? A Cristiane Schultz fez essa pergunta. Perfeito. Bom, os maiores empecilhos, infelizmente, acabam sendo as pessoas. E quando eu falo as pessoas, a gente pensa sobre a cultura organizacional, a cultura da organização. Então, se você tem uma empresa hierárquica, muito com várias hierarquias, chapéus, e tipo, ninguém pode mexer nessa área porque essa área é de fulano, e ele é chefe, gerente, etc. Isso atrapalha bastante. Se você tem uma cultura de empresa que é toda setorizada e não permite as pessoas livremente conversar, isso também atrapalha. Eu trabalhei numa empresa onde você tinha andares separados para cada área. Então, era muito visível quando você ia conversar com alguém da outra área. Você tinha que pegar o elevador, ir para outra área e falar. E todo mundo olhava para sua cara, porque você estava passando ali, você era um intruso do setor de cima ou de baixo, por exemplo. Então, isso atrapalha muito, essa sinergia. Então, sobre os primeiros passos, pensando em colocar essa cultura de maneira organizacional, é primeiro tirar um pouco dessas barreiras. Então, se você tem um projeto específico, e nesse projeto específico vai ter pessoas que você precisa de outras disciplinas, de tipo, eu preciso de uma pessoa de teste, preciso de uma pessoa de qualidade, eu pediria para os gerentes dessas pessoas, olha, essa pessoa pode ficar sentada junto com os desenvolvedores? Mudar de lugar as pessoas já facilita um pouco a vida, de vez delas conversarem por e-mail e tudo mais. Primeiro, quebrar justamente esses silos que são presenciais. Então, juntar as pessoas para mais perto. Nem que seja alguns dias por semana, mas ter isso. Colocar as cerimônias. Você vai ter uma daily, que tem no Ágil, ou você vai ter uma retro. Chamar essas pessoas também para essas cerimônias. Se elas não podem ficar o dia inteiro com o time, chama elas para essas cerimônias. Elas vão se sentir convidadas, elas vão se sentir pertencentes ao projeto, elas vão achar interessante participar disso. Por exemplo, eu trabalhei com um operador de infra no meu projeto passado, que ele achou incrível a gente chamar eles para uma apresentação de entrega do projeto, que a gente chama de showcase, quando você apresenta o que foi feito. E ele ficou impressionado porque ninguém, nos 5, 6 anos que ele estava lá, nunca chamou ele para ver nada. Então, isso já muda um pouco. Ele começou a dar opiniões, ele começou a querer participar, ele começou a querer opinar, ele respondia as pessoas mais rápido quando elas precisavam de alguma coisa. Então, só incluir as pessoas você já vê uma diferença, porque a DevOps é muito sobre comportamento. Claro que as gerências vão dar uma leve chiada, mas quando o gerente de projeto começa a mostrar números, de tipo, olha, depois dessa contribuição, as entregas ficaram mais rápidas, o time teve menos bloqueios, as dúvidas foram sanadas mais rápido e quando foi para a produção, o produto estava mais estável. Isso já vai provar a sua tese. E isso é real, porque a gente está falando sempre de pessoas. E a gente não consegue fazer nada no mundo sem que as pessoas estejam juntas, mesmo que elas pensem diferente. Obrigada, Camila, por todo o teu conhecimento e principalmente por compartilhá-los conosco, tá? Então, agradecemos, né, a participação da Camila, agradecemos a participação de todos, não temos mais perguntas aqui, como